Bem-vindos ao canal Esconderijo da Alma. Faça o ID de Cristo, curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Para mais pessoas conhecer a palavra de Deus, vamos ao vídeo. Imagina um cenário de maldade e depravação, onde os humanos buscam ter relações com anjos, e as filhas acabam grávidas de seu próprio pai. Hoje, exploraremos a história de Ló, um homem cujas decisões o colocaram no epicentro de acontecimentos extraordinários. Prepare-se para testemunhar o julgamento e a ira de Deus, que culminarão na destruição de uma civilização. Por isso, peço que você dê um like, se inscreva no canal e fique conosco até o final desta história. Curta o vídeo para ajudar o canal. Os primeiros relatos sobre Ló na Bíblia estão registrados no livro de Gênesis, começando no capítulo 11. A história de Ló, um personagem bíblico com incerteza sobre a origem e o significado de seu nome, alguns estudiosos propõem que pode representar a ideia de um véu que cobre, indicando assim uma referência à importância de se dar bem com os outros. Segundo a Bíblia, após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e viajou com Abraão, quando Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela, para uma terra que ele mostraria. Em um período de grande fome em Canaã, Abraão desceu ao Egito e se estabeleceu lá. No entanto, após pouco tempo e descobrirem que Sara era sua esposa e não irmã, Abraão foi expulso do Egito, fazendo com que Ló retornasse com ele para Canaã. Neste período, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente, seus rebanhos cresceram a tal ponto que a região não pôde acomodar ambos, levando a disputas entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló na narrativa bíblica é evidente, principalmente pelas decisões fundamentais que ambos tomam diante das oportunidades e desafios apresentados em suas jornadas. Abraão se caracteriza por sua obediência e confiança nas promessas de Deus. Isso reflete como ele conduz a sua vida, como sua fé orienta suas escolhas, e isso torna um exemplo notável de alguém que coloca a vontade divina acima de seus próprios interesses. Vale a pena recordar o episódio dos 3 visitantes misteriosos em Mamre. Um dia, Abraão está sentado à entrada de sua tenda, à sombra dos carvalhos de Mamre, quando de repente percebe a presença de 3 homens diante dele. A intensidade da história sugere que esses visitantes têm uma natureza extraordinária, já que Abraão rapidamente se prostra em reverência diante deles. Neste ponto, ele demonstra uma notável hospitalidade, convidando-os a ficar e descansar, enquanto oferece água para lavarem os pés e comida para restaurar suas forças. É durante este encontro que Abraão e Sara recebem notícias surpreendentes e transformadoras. Os visitantes revelam que no mesmo período do próximo ano, mesmo sendo Sara idosa, ela terá um filho. Esta promessa divina se alinha com uma anterior, na qual Deus havia assegurado a Abraão numerosos descendentes, comparáveis às estrelas do céu. A história da visita em Mamre destaca não apenas o caráter da hospitalidade de Abraão, mas também revela o caráter íntimo e pessoal da relação entre Deus e seu servo fiel. Por outro lado, Ló parecia estar cada vez mais influenciado pelas tentações do mundo material e seduzido pelas oportunidades aparentemente prósperas. Por essas razões, Abraão e Ló decidiram se separar. No momento da separação, Abraão permitiu generosamente que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. Abraão deixou ele escolher, isso mostra a confiança e a preocupação de manter a harmonia e evitar o conflito, destaca a maturidade espiritual deste patriarca, que valoriza a paz e a comunhão com Deus. Em contraste, Ló optou pelas verdes planícies do Jordão, em direção ao Mar Morto, atraído pela beleza e pela fertilidade da região, deixando-se influenciar por considerações puramente materiais. Esta decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, ressalta a vulnerabilidade de Ló às seduções do mundo, em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, Ló se estabeleceu em Sodoma, onde rapidamente se envolveu nos assuntos locais, e parece ter alcançado uma posição social destacada. No entanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma em uma situação extremamente perversa, o que angustiou profundamente Ló. Enquanto Ló estava em Sodoma, uma batalha na qual os reis da Mesopotâmia
derrotaram os reis das cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Sebuim e Bela, resultou no saque dos bens de Sodoma e na captura de muitos habitantes, incluindo Ló. Informado do que aconteceu, Abraão organizou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou as posses de Ló e sua família. Foi neste episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. Apesar da guerra que envolveu Sodoma, Ló não saiu da cidade, e sua história continua sendo contada na Bíblia. A narrativa continua com a visita dos anjos a Sodoma, com a cidade continuando envolta no caos e perversão. A presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus pela maldade humana. Esta situação ressoa com a mensagem de Jeremias, capítulo 23, que enfatiza: Deus está diante do grito resultante da intervenção divina nos assuntos humanos injustos. Os assuntos humanos são um reflexo do compromisso de Deus com a justiça e sua vontade de agir diante do mal. Você declara sua intenção de investigar os pecados de Sodoma, revelando a si sua justiça e seu repúdio à iniquidade. No entanto, diante de tal desilusão, Deus decide destruir a cidade. A narrativa bíblica destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, evidente na forma como receberam os anjos do Senhor. Os homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejavam ter relações sexuais com os anjos, um comportamento que foi uma das principais razões da destruição da cidade. Durante este tumulto, Ló tentou acalmar a situação, oferecendo suas filhas aos homens da cidade, uma ação que reflete sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Neste momento, a Bíblia aprofunda-se na valente intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca genuína de compreensão e justiça divina. Abraão, ciente da iminente destruição de Sodoma, ousa perguntar a Deus sobre a possibilidade de salvar os justos junto com os maus. Este diálogo audacioso ressoa com a exortação do capítulo 5, do livro de Tiago, que destaca que a oração feita por um homem justo pode fazer muito em seus efeitos. A narrativa continua com a corajosa negociação entre Abraão e Deus, na qual Abraão questiona a possibilidade de salvar a cidade por causa dos justos. O Salmo, número 86, reflete este contexto, proclamando: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor e fidelidade. Esta reflexão evidencia a vontade de Deus. Ao ouvir as súplicas de seus servos e sua disposição para agir com compaixão diante da intercessão fervorosa, a história revela não apenas a compaixão de Deus, mas também a importância da perseverança na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento histórico. Antes da destruição de Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Essa libertação ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com o pacto estabelecido com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar esses homens aflitos com cegueira, os anjos ordenaram a Ló que tirasse toda a sua família da cidade. Ele hesitou em sair de Sodoma, e foi necessário que os anjos o tirassem à força da cidade. Durante a fuga, a família foi advertida. No entanto, ao desobedecer a ordem e olhar para trás, a esposa de Ló se tornou uma coluna de sal. A formação da esposa de Ló como uma coluna de sal é uma representação dramática das consequências quando ignoramos a orientação de Deus. Apesar de ter sido salva da destruição iminente, ela não está isenta de consequências morais por suas escolhas. Sua decisão de viver perto de Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, e a história revela a luta de muitos para manter sua integridade moral, em meio à corrupção. Essa luta ressoa com os desafios contemporâneos enfrentados pelos cristãos, que muitas vezes encontrados em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos, ao sair de Sodoma com suas 2 filhas, foram para uma pequena cidade com medo de ficar lá, e temendo por suas próprias vidas, se refugiaram em uma caverna, em uma região montanhosa.
Não confiando totalmente no plano de Deus, esta atitude contrasta com a confiança e firmeza que Abraão demonstrou durante sua viagem. Ser humano tem tendência humana de procurar isolamento diante da adversidade. Caverna pode representar não apenas um refúgio, mas também um estado de isolamento físico, emocional e espiritual. Levanta a questão de como experiências traumáticas podem impactar a capacidade de uma pessoa envolver-se plenamente na vida e relacionamentos. Estava neste lugar, onde um evento terrível ocorreu. Temendo por sua segurança, as filhas dele se sentindo isoladas e sem perspectiva para construir família. Elaboraram um plano para que não morressem sem ter filhos e sua família acabasse naquela caverna, sem continuidade de herdeiros. Elas elaboraram um plano, deixar seu pai bêbado para ter relação com ele, uma atitude irresponsável com seu pai, motivada por falta de compreensão dos padrões morais e éticos de cada uma. Elas dormiram com ele, buscando assim gerar descendentes, e dessa união incestuosa, nasceu Moabe e Benami, que deu origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas. Isso causou uma série de problemas para os israelitas em toda a história de Israel. A Bíblia continuou destacando o complexo e controverso de seu relacionamento com suas filhas, depois dos acontecimentos em Sodoma. Após este ponto, a história de Ló permanece sem muitas explicações ou detalhes. Não se sabe com certeza se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se ele terminou seus dias na caverna onde ocorreu o terrível acontecimento com suas filhas. É importante destacar que o apóstolo Pedro menciona muito em sua segunda epístola, especificamente no capítulo 2, esta passagem é outra referência ao episódio de destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O Novo Testamento, Jesus menciona, principalmente do Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, lembrando a destruição de Sodoma e Gomorra. Esta história serve como um lembrete do fim, às vezes enfatizando a importância da preparação e obediência a Deus. A história de Ló mostra que ele era um homem que tinha a oportunidade de aprender com Abraão, conhecido como o pai da fé. No entanto, ao contrário do seu tio, Ló não se deixou guiar pela fé, mas sim pelas suas próprias percepções. Essa abordagem pessoal trouxe muitas aflições e cicatrizes. Essa história serve como exemplo das consequências de tomarmos decisões em visões pessoais e não guiados pela fé e orientação de Deus. A história da destruição de Sodoma e Gomorra destaca a importância de tomar decisões éticas, mesmo quando enfrentamos pressões culturais. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a não se acomodarem com os padrões deste mundo, mas para ser transformado pela renovação da mente e através do Espírito Santo. Esta passagem demonstra a necessidade de nós cristãos permanecermos firmes em nossa fé e nos valores éticos e morais de Deus. Independente das influências externas do mundo, não vamos olhar somente com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. Muito obrigada por assistir e Deus abençoe. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Ao compartilhar estará fazendo o ID de Cristo, ajudando a levar a palavra dele. Que Deus traga sobre você e sua família bênçãos e paz. Até o próximo vídeo.